Acontece que as instituições financeiras, os bancos, as financeiras, elas estão fazendo a contratação e a renovação desses empréstimos sem a autorização das pessoas, ou seja, você não pediu o empréstimo e quando você vai ver já está lá sendo cobrada a parcela desse empréstimo na sua conta. As principais vítimas são os idosos e pensionistas. E aí o que fazer numa situação como essa? Quem vai responder para a gente é o diretor do PROCON aqui de Jataí, que participa ao vivo comigo, Oriston Cardoso. Se a pessoa viu ali na conta que tem essa cobrança indevida, né, porque ela não pediu empréstimo, realmente, o que faz? Boa tarde. Boa tarde. Primeira coisa que ela vai fazer é procurar a instituição financeira, fazer uma reclamação e de posse dessa reclamação ela vai procurar o PROCON, para o PROCON registrar também uma reclamação e inibir esse tipo de prática. Esse tipo de situação, ela é proibida, é crime fazer essa contratação, renovação de empréstimo, sem que a pessoa fique sabendo? Olha, ela é proibida. O banco não pode fazer isso sem autorização do correntista, do aposentado. E isso é uma prática constante ocorrida aqui na nossa região. No caso da pessoa ser vítima, para não ser vítima dessa situação, como evitar, ficar de olho ali na conta, qual que é a orientação? Olha, a principal coisa é quando ela receber o salário dela, o benefício, ela já olha se o salário está integral. Se tiver integral, ok. Se tiver qualquer desconto, ela procura a instituição financeira e pede um extrato para ver de onde saiu o desconto. E a pessoa pode acabar tendo aí a isenção dessa cobrança, já que ela não quis esse empréstimo, foi uma coisa sem autorização dela. Aí ela consegue essa liberação desse pagamento das parcelas? Consegue sim. Nesse caso, ela procura o PROCON toma as medidas administrativas e a instituição financeira cessa essas cobranças. E no caso dessas cobranças já estarem acontecendo, porque é um desconto automático na folha de pagamento, né? A pessoa não percebeu 2, 3 meses, esse valor foi sendo pago. Ela consegue reaver esse dinheiro de volta? Olha, o dinheiro que foi pego indevidamente, a empresa, a instituição financeira é obrigada a devolver. E se caso ela não devolver, depois da reclamação do PROCON, aí entra na justiça, ela vai devolver e além do dano moral que ela vai sofrer ainda. Queria agradecer a participação do diretor do PROCON ao vivo aqui com a gente. A dica é essa então, ficar sempre de olho na conta para ver se não tem ali uma cobrança que você não fez, né, um empréstimo que você não fez e procurar a ajuda do PROCON caso esteja aí com alguma irregularidade, viu, Tiago? É criar o hábito, né, de olhar tópico por tópico ali para não ser lesado. Obrigado por sua participação e informações importantes do PROCON. Valeu, Tássia. E agora a gente alivia, tem uma vinhetinha esperta chegando aí. Eu no J1, hora da sua participação, o Idelfonso de Catalão mandou esse lindo pôr do sol aqui pra gente, olha só, fotona, valeu pelo registro, amigo. Essa aí é a Emily, sempre ligadinha aqui no Jornal Anhanguera, ela mora na Vila Jaiara, em Anápolis, a Rúbia, Rubenita ali ao fundo. Valeu, minha querida. O Arthur de Tumbiara mandou essa linda foto da cidade, muito bonito, o Rio Paranaíba, legal demais. Sabe a hora de que agora? Hora do abraço, que você gosta tanto. Deixa eu pegar aqui, olhar no lugar certinho, porque tá bombando de mensagens aqui no Jornal Anhanguera. Abraço para o Arthur de Anápolis, abraço para Marilene de Catalão, abraço para o Silvio de Rio Verde, ele pede abraço para a família inteira. Abraço então para o pessoal de Rio Verde. Bom demais saber que tá todo mundo ligadinho aí com a gente. Vamos para o intervalo? 12h22, hora de uma água esperta. Você volta, hein? A seguir, uma lista de problemas. Moradores de Anápolis pedem melhorias na rodovia que não passa por reformas há 30 anos. Tem bronca da comunidade. Moradores de Porangatu e da região do entorno de Brasília soltam o verbo para falar da buraqueira e da lama nas ruas. E uma médica denuncia a agressão de um bebê. Destaque do Bruno Mendes. Tiago, no próximo bloco a gente vai falar sobre um caso que está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar da região norte de Anápolis. Isso porque está sendo investigado um caso de suspeita de maus tratos a uma bebezinha de apenas 6 meses. A médica que atendeu essa criança na unidade de saúde foi quem avisou a polícia. A bebê está internada em estado grave em Goiânia. Já já eu conto essa história completa para vocês. Quanta maldade, hein, Bruno? Agora é aquela hora que o fofurômetro explode aqui no Jornal Anhanguera com um recadinho da Marília Vitória. O Jornal Anhanguera, boa tarde, beijo!
Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 12h26. Vamos seguir com notícia. Um homem de 56 anos foi preso em Catalão por crime ambiental. Na casa dele, a polícia apreendeu quase 100 canários da terra. Vamos para Catalão, então, conversar com a Aline Braga, que vai contar direitinho essa história para a gente. Como é que a polícia descobriu tudo isso, hein, Aline? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Foi através de denúncia anônima, viu? Os moradores acionaram a Polícia Civil, que foram até o local para comprovar estas denúncias. E chegando lá, os policiais encontraram 96 canários da terra. Essas aves estavam em gaiolas muito sujas, cheias e também sem qualquer tipo de higiene. Faltava inclusive a alimentação para esses pássaros. Além desses pássaros vivos, foram localizados 26 aves já mortas. Esse homem, ele foi preso e levado para a delegacia aqui em Catalão. Lá no depoimento, ele disse que criava por hobby esses pássaros, mas a polícia descobriu que ele era sim reincidente e já tinha cometido esse crime há 2 anos. Por esse crime agora, ele vai pagar uma multa de R$61 mil, Tiago, e vai responder em liberdade por crime ambiental. Os pássaros estão nos CETAS aqui de Catalão, eles vão passar por um período lá para voltar ao normal, né, para depois serem devolvidos para a natureza. Tristeza isso, né, Tiago? E tomara que ele aprenda também, né? Satisfação, Aline, até mais. Em Anápolis, uma médica da UPA chamou a polícia e o conselho tutelar após atender um bebê de 6 meses de idade com mais de 30 lesões pelo corpo. Um bebê de 6 meses com 30 lesões pelo corpo. O Bruno Mendes tem mais informações pra gente. Dói imaginar, hein, Bruno? Imagina na criança ali, no bebê. Com você, boa tarde. Olá mais uma vez, Tiago. A gente está falando de uma criança que nem sabe falar ainda e muito menos se defender. Esse caso foi registrado pela polícia na noite desta segunda-feira, por volta das 10 horas, depois que uma médica que atende na UPA pediátrica aqui da cidade de Anápolis notou pelo menos 30 lesões aparentes, hematomas, no corpo dessa bebezinha de apenas 6 meses. Ao perceber essa suspeita, então, de que a criança teria maus tratos, a médica avisou na hora a polícia, que foi até a unidade de pronto atendimento. Tiago, a criança precisou ser transferida às pressas para o UGOL em Goiânia, onde a nossa produção apurou com a assessoria que a menina está em estado grave, respirando inclusive com a ajuda de aparelhos. Os pais da criança, um homem de 27 anos e uma mulher de 33 anos, não souberam dizer os motivos das lesões na criança. O pai apenas contou que estava com a criança no colo e percebeu quando ela desfaleceu. A criancinha amoleceu no colo dele. Depois disso, os pais levaram a criança para essa unidade de saúde onde foi atendida. O homem foi levado para a delegacia, onde foi ouvido. A Polícia Civil determinou que assim que essa criança retornar para casa, que sejam feitos exames de corpo de delito para que essa investigação possa avançar. O Conselho Tutelar da região norte de Anápolis, de onde a gente fala ao vivo aqui em frente, também está acompanhando e investigando essa história, Tiago. Um bebê de 6 meses, como você bem colocou, Bruno, não consegue falar, não consegue se defender, foi ali brutalmente agredido. A gente ainda vai apurar, a polícia ainda vai investigar, claro, essa história. O fato é que está em estado grave aqui em Goiânia. A gente torce para a recuperação desse bebê, não é isso? Bruno, obrigado por sua participação. Valeu. Fiquei esperando a vinheta do QVT, não tem? Tá bom, então, vamos lá, a hora do QVT do Rafael da Silva de Porangatu. Chegou atrasado, mas chegou e tá tudo bem, né? O importante é chegar. Vamos lá para Porangatu agora. O Rafael mora na residencial Bom Sucesso e reclama dessa rua aí que você vai ver agora. A Rua das Pedras. A rua tem um buraco enorme e muito mato em volta. Um perigo para quem passa por aí.
A gente foi atrás de resposta. A Secretaria de Transportes e Obras de Porangatu disse que os reparos no local devem ser feitos no período de estiagem e que está em contato com os responsáveis do loteamento para que o serviço seja feito. É sempre assim, né? Quer dizer, esperar a estiagem, a gente está em estiagem, a chuva já foi embora há muito tempo, o que não dá é para o Rafael e todo mundo ali que mora na região ficar mais um tempo com esse problema, tem que resolver. Tem mais. Moradores de um bairro em Valparaíso, na região do entorno, convivem há anos com vários problemas de estrutura básica. E apesar dos moradores receberem contas de água e luz, algumas ruas do bairro não têm nem registro na prefeitura. Olha aí. Essa cena reflete bem o desafio diário de seu Antônio. Com 69 anos e uma prótese de perna mecânica, o idoso se arrisca para caminhar pela rua que não conta com nenhuma estrutura. Ele mora há décadas no bairro Céu Azul, em Valparaíso. E, segundo o aposentado, a situação do local sempre foi complicada. Há 20 anos eu moro aqui nessa baixada aqui e a condição nossa aqui é a mesma. Fizeram um asfaltozinho aí para nós aqui há muitos tempos atrás. Aqui nessa conta de energia que eu tenho em mãos, consta que na rua onde eu estou é uma rua sem nome. Mas, na verdade, essa rua poderia ter um nome, né? Rua do Buraco, Rua do Córrego ou Rua Sem Asfalto. Porque por aqui, isso não falta. E se a rua não tem uma estrutura mínima e falta até rede de esgoto, quando faz sol e o tempo está seco, o resultado é esse. Eu tenho uma filha que tem problema de asma. Na época da poeira prejudica demais a saúde. Agora, quando chove, você até imagina como fica a situação, não é mesmo? Eu tinha minhas coisas lá na área, né? Eu perdi meu sofá, porque a lama entrava toda lá para dentro, aí não teve como aproveitar o sofá. Eu vou mostrar o tamanho e a profundidade desse buraco. Eu tenho 1,90 m. O buraco é maior do que eu. Por aqui, as contas não deixam de chegar no final do mês. Mas a atenção por parte do poder público, essa passa longe. Enquanto isso, o jeito é se adaptar. Eu tenho um carrinho também para mim trabalhar, né? Mas eu prefiro andar de bicicleta. Por quê? Porque não dá, é cheio de buraco, parece que não tem administrador na cidade. Nós fomos atrás de respostas e a Secretaria de Infraestrutura de Valparaíso disse que trabalha junto aos governos estadual e federal para conseguir recursos e realizar obras de melhoria na região, mas não deu nenhum prazo para que o problema seja resolvido. Uma idosa desapareceu numa fazenda em Abadiânia. A família contou que Maria Rodrigues saiu para fazer uma caminhada na última quinta-feira, como de costume, mas não voltou mais. A família então chamou o Corpo de Bombeiros e a polícia para tentar encontrar a mulher, mas não conseguiram informações. Dona Maria tem Alzheimer e já está há 5 dias desaparecida. Então, quem tiver informações pode entrar em contato com a família no telefone da sua tela aí. É o 62 99327 8562. Passageiros da rodoviária de Anápolis reclamam da estrutura e da segurança do terminal, que já tem mais de 30 anos. A lista de problemas, é grande. Quem chega de viagem apertado pode ter o azar de encontrar o banheiro assim. Muito sujo. Como é que vai estar assim? A dona Sandra também reclama do banheiro feminino. Lá tem que pintar ele, arrumar aqueles vasos. Papel higiênico não tem. E olha que a Sandra nem chegou a ver esses telhados de agências sujos, paredes mofadas por infiltração, o lixo nessa escada que está isolada e a churrasqueira abandonada de um restaurante que funcionava bem no meio da estação. Conforme a placa, o terminal rodoviário de Anápolis foi inaugurado em novembro de 1987. Ou seja, a estrutura tem 33 anos, é mais velha que eu. Quem circula por aqui acredita que o prédio está precisando de reforma, a começar pela cobertura. Dá para ver que algumas telhas metálicas foram trocadas, mas ainda tem muita telha velha e buracos grandes, como esse aí. Um dos coordenadores da empresa que administra a rodoviária contou que a concessão está vencida há 2 anos. Segundo ele, a empresa tem projetos de reforma, mas aguarda uma definição da gestão pública.
A Prefeitura de Anápolis disse que não é responsável pela rodoviária e informou que a Agência Goiana de Regulação é a responsável pela fiscalização. A AGR disse que o terminal é administrado pela Atlântica Construções, Comércio e Serviços. Nós entramos em contato e até agora não tivemos retorno da empresa. A situação realmente está muito feia. A gente não vai desgrudar desse assunto, não. Vamos para o intervalo, 12h35, e a seguir vamos falar de uma falsa psicóloga. Em Anápolis, pacientes denunciam mulher que atendia sem diploma e até receitava remédios. Olha só o perigo disso. Tem vagas para aula de tênis e Muay Thai em Lusiânia e o melhor, tudo na faixa, de graça. Não é isso, Danilo? Exatamente, viu, Thiago? São aulas de Muay Thai, Jiu-Jitsu e também, olha só, de tênis, viu? Mas daqui a pouquinho eu vou falar como é que funciona as inscrições para o pessoal aqui de Lusiânia participar. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo, eu vou treinando aqui para não passar vergonha ao vivo. Vamos ver se eu levo jeito pro negócio. Vamos lá. Opa, tá dando certo, hein? Daqui a pouquinho eu volto para explicar como é que funciona as inscrições, Thiago. Tem trabalho melhor que esse aí, se divertindo no meio de um jornal. Vamos pro intervalo com o Kelvin de Rio Verde. Tem um recadinho importante para você. Jornal Anhanguera volta já, não saia daí.